Narrativa. Você sabe aquele momento em que você ouve algo tão chocante que parece que o chão some debaixo dos seus pés? Foi exatamente isso que aconteceu quando eu ouvi minha esposa dizendo para as amigas dela que eu era péssimo na cama. Não só ruim, péssimo, com detalhes que me reviraram o estômago. Era para ser uma noite normal de sábado. A gente estava dando uma daquelas reuniões descontraídas na nossa casa. Nada chique, só as amigas da faculdade dela se encontrando para tomar vinho e beliscar umas coisinhas. Eu tinha ido para a cozinha pegar mais gelo quando ouvi vozes vindo da sala. A conversa estava rolando, papo típico de mulher, até que eu ouvi meu nome ser mencionado. Eu travei ali do lado da geladeira. Algo no tom dela me fez prestar mais atenção. Sério, meninas, eu não sei mais o que fazer, minha esposa estava dizendo. Ele não tem a menor ideia do que está fazendo. É tipo estar com um adolescente que aprendeu tudo em filme ruim. As risadas que vieram depois me acertaram como um soco físico. Essas mulheres, que sorriam para mim e faziam conversa educada a noite toda, agora estavam rindo da minha cara. Tão ruim assim, uma delas perguntou. Pior, ele acha que é algum tipo de especialista, mas é só, estranho. Muito estranho. Eu já tentei dar indiretas, mas ele não pega. Às vezes eu fico só deitada ali pensando na lista do supermercado. Mais risadas, mais detalhes que eu nem vou repetir. Cada palavra parecia uma facada mais funda. Eu fiquei ali parado na minha própria cozinha, o gelo derretendo nas minhas mãos, ouvindo a esposa de 6 anos me destruindo na frente das amigas dela. Isso não era uma conversa particular entre melhores amigas. Isso era um roast público, e eu era o prato principal. O que piorou foi ouvir o quanto ela parecia à vontade. Não era a primeira vez que ela falava de mim assim. O jeito que ela soltava cada piadinha, o jeito que as amigas reagiam, tudo parecia ensaiado demais. Familiar demais. Eu larguei o gelo e andei silenciosamente até a porta da sala, ficando fora de vista. Eu precisava ver as caras delas. Eu precisava entender o quanto essa traição era profunda. Talvez você devesse falar com ele diretamente, sugeriu outra voz. Eu reconheci como sendo a melhor amiga dela, aquela que sempre parecia um pouco diferente perto de mim. Mais reservada. Agora eu estava começando a entender o porquê. Falar com ele. Minha esposa riu de novo. E falar o quê? Amor, tudo o que você acha que sabe sobre agradar uma mulher está completamente errado. Isso ia esmagar ele. Ele ainda se acha orgulhoso de si mesmo, se é que vocês acreditam. A crueldade na voz dela era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Essa não era a mulher com quem eu casei. Essa não era a mulher que me dizia que me amava toda manhã. Essa era outra pessoa completamente diferente. Eu fiquei olhando pelo vão da porta enquanto ela tomava mais um gole de vinho e continuava o showzinho dela. As amigas dela estavam penduradas em cada palavra. Algumas parecendo desconfortáveis, mas ainda ouvindo. Outras claramente curtindo o entretenimento. O pior é que ele acha que está sendo romântico, ela continuou. Todas aquelas coisinhas, o jeito que ele tenta criar clima. É quase fofo se não fosse tão ineficaz. Foi aí que algo dentro de mim mudou. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi algo mais frio. Mais calculado. Eu tinha passado anos tentando ser o marido que ela queria. Eu tinha escutado quando ela dizia que precisava de mais atenção, mais romantismo, mais esforço. Eu tinha mudado minha agenda, ajustado minhas prioridades, aprendido a me comunicar do jeito que ela dizia que preferia. E esse tempo todo, ela estava me usando como material para o stand-up dela. Eu voltei para trás da porta e andei silenciosamente pro nosso quarto. Eu precisava de espaço para pensar. Eu precisava processar o que tinha acabado de descobrir. Sentado na beirada da nossa cama, eu repassei todas as conversas que a gente já tinha tido sobre nosso relacionamento. Todas as vezes que ela disse que estava feliz. Todas as vezes que ela me disse que eu estava melhorando em entender o que ela precisava. Todas as vezes que ela sorriu e disse que tudo estava bem. Tudo mentira. Tudo atuação. O pior nem era a crítica sexual. Era a traição de confiança. Era o fato de ela conseguir me olhar nos olhos todo dia enquanto secretamente zombava de mim pras amigas. Eu ainda ouvia elas conversando lá embaixo. As vozes ecoando pela casa que eu tinha me matado para sustentar. A casa onde eu achava que a gente estava construindo algo real juntos. Mas agora eu sabia a verdade. Enquanto eu construía, ela demolia. Enquanto eu investia, ela retirava. Enquanto eu confiava, ela traía. Eu fiquei lá sentado uns 20 minutos, deixando tudo afundar. Parte de mim queria descer correndo e confrontar ela ali na frente de todo mundo. Parte de mim queria arrumar uma mala e ir embora sem falar nada. Mas nenhuma das duas opções parecia certa. Pareciam reativas. Emocionais. Fracas. Não, essa situação pedia algo diferente. Algo mais estratégico.
Se minha esposa queria brincar de jogo, eu ia mostrar para ela como um jogador de verdade joga. Se ela queria me humilhar no privado, ela ia aprender como é humilhação pública de verdade. Mas primeiro, eu precisava entender exatamente com o que eu estava lidando. Eu precisava saber há quanto tempo isso rolava. Quem mais sabia? E o mais importante, quais eram os sentimentos reais dela por mim? Eu desci de novo com um sorriso no rosto, voltando para a festa como se nada tivesse acontecido. Fiz conversa, enchi copos, e interpretei o papel de anfitrião perfeito. Mas por dentro, tudo tinha mudado. O homem que tinha entrado naquela cozinha tinha sumido. No lugar dele tinha alguém que entendia que respeito não é dado de graça. É conquistado, exigido e, quando necessário, tomado. O jogo tinha começado oficialmente. Os dias seguintes foram como ver minha vida por uma lente completamente diferente. Cada interação com minha esposa virou um estudo de enganação. Cada sorriso, cada toque casual, cada como foi seu dia parecia parte de uma performance elaborada. Eu decidi não confrontar ela imediatamente. Isso seria fácil demais, previsível demais. Em vez disso, eu queria entender o tamanho todo do que eu estava lidando. Eu precisava saber se isso era só sobre nossa vida íntima, ou se o desrespeito dela ia mais fundo. Não demorou muito para eu ter a resposta. Segunda-feira de manhã, ela estava no telefone com uma das amigas enquanto se arrumava para o trabalho. Eu estava no banheiro escovando os dentes quando ouvi ela rindo. Ah, ele tá tentando ajudar de novo, ela disse, claramente falando de mim. Ele reorganizou a garagem esse fim de semana. Levou o dia inteiro para fazer o que devia levar 2 horas. Mas eu só sorri e falei ótimo trabalho, amor. O que mais dá para fazer, né? Pronto. O tom condescendente não era só para falar da cama. Era o padrão dela quando falava de mim para quem quisesse ouvir. Eu enxaguei a boca e passei por ela com cara neutra. Bom dia no trabalho, eu disse, beijando a bochecha dela como sempre. Você também, amor, ela respondeu docemente, como se não tivesse acabado de zoar de mim 30 segundos antes. Isso virou minha nova rotina. Eu comecei a prestar atenção em tudo. O jeito que ela falava comigo versus como ela falava de mim. A diferença na voz dela quando atendia o telefone dependendo de quem era. Os olhares de canto de olho quando achava que eu não via. Terça-noite, a gente estava vendo TV juntos quando o celular dela vibrou com uma mensagem. Ela olhou e deu um sorrisinho. O que foi engraçado? Eu perguntei casualmente. Ah, só as meninas planejando outro encontro. Nada importante, ela disse, mas eu vi ela digitando uma resposta que fez ela sorrir do mesmo jeito que sorriu quando estava se divertindo às minhas custas. Quarta, eu decidi testar uma coisa. Sugeri a gente experimentar um restaurante novo que abriu no centro. Ela topou, mas eu reparei como ela falou quando ligou para fazer a reserva. Sim, vai ser 2 pessoas. Meu marido viu na internet e quis muito experimentar, ela disse, com aquele mesmo tom sutil de desprezo que eu estava ficando acostumado. Como se eu fosse uma criança que viu uma coisa brilhante e ela estava me dando um agrado. A experiência no restaurante foi esclarecedora. Ela foi perfeitamente simpática comigo o jantar todo, mas eu observei como ela interagia com o garçom. Amigável, animada, cheia de energia. Aí virava para mim e a energia mudava. Não hostil, só menos. Como se ela se apagasse para combinar com o que ela achava que era o meu nível. Em certo momento, ela se desculpou para ir no banheiro. Enquanto ela estava fora, o garçom passou para ver como a gente estava. Vocês dois parecem um casal bem feliz, ele disse casualmente enquanto enchia nossos copos d'água. A gente tá junto há 6 anos, eu respondi. Que legal. Sua esposa parece ser muito divertida. Muito extrovertida. Escolha interessante de palavras. Muito extrovertida. Não, vocês dois parecem divertidos ou ela parece legal. Ele tinha notado a mesma coisa que eu estava vendo. Comigo, ela era contida. Com todo mundo, ela era vibrante. Quando ela voltou para a mesa, eu decidi cutucar um pouco. O garçom comentou que você parece muito extrovertida, eu disse, observando a reação dela. Ela corou levemente. Ah, eu só estava sendo simpática. Você sabe como eu sou. Mas eu não sabia como ela era. Aparentemente, eu nunca tinha visto a versão real dela. A versão que existia quando eu não estava por perto para supostamente apagar o brilho dela. Quinta trouxe o momento mais revelador até então. Eu cheguei mais cedo do trabalho e encontrei ela numa videochamada com as amigas da faculdade. Eu ouvi a conversa do corredor antes de me anunciar. Juro, às vezes eu sinto que tô morando com meu pai em vez do meu marido, ela estava dizendo. Tudo tem que ser prático. Tudo tem que fazer sentido. Não tem espontaneidade. Não tem emoção. Só rotina. Eu fiquei lá ouvindo enquanto ela pintava um quadro de mim como um cara chato, previsível que estava segurando ela de viver a melhor vida dela.
O mesmo cara que tinha surpreendido ela com viagens de fim de semana. Que tinha apoiado as mudanças de carreira dela. Que tinha incentivado ela a correr atrás dos hobbies mesmo sendo caros. Mas na versão dela da nossa história, eu era o obstáculo para a felicidade dela. O peso que ela carregava em vez do parceiro com quem ela construía. Eu fiz barulho entrando pela porta da frente, dando tempo para ela mudar de marcha. Ah, ele chegou cedo. Eu ouvi ela dizer. Tenho que ir, falo depois. Quando eu cheguei na sala, ela já tinha desligado e estava sorrindo para mim como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, chegou cedo. Bom dia. Ótimo dia. Eu respondi, estudando o rosto dela. E você? Fez algo interessante. Só conversei com as meninas uns minutos. Nada emocionante. Nada emocionante. Só destruindo casualmente a reputação do marido e se pintando como vítima das próprias escolhas de vida. Naquela noite, deitado do lado dela na cama, eu percebi algo importante. Isso não era sobre consertar nosso relacionamento. Isso não era sobre comunicação melhor ou terapia de casal ou nenhuma das soluções comuns. Isso era sobre respeito. E respeito não é algo que você negocia ou reconquista depois de perdido. É algo que você ou impõe ou não tem. Por 6 anos, eu tinha tentado conquistar algo que devia ter sido dado de graça. Eu tinha me matado para provar meu valor para alguém que já tinha decidido que eu não valia muito. Mas aí é que tá o que ela não entendia. O que nenhuma delas entendia. O homem que elas estavam subestimando não era mais o mesmo cara deitado nessa cama agora. O homem que elas achavam que conheciam teria confrontado ela chorando, implorado explicação, perguntado o que podia fazer para consertar. O homem com quem elas estavam lidando de verdade já estava 3 passos à frente. Sexta de manhã, ela saiu pro trabalho com o beijinho de sempre e bom dia. Mas dessa vez, em vez de retribuir, eu só sorri e disse, eu vou ter sim. Ela me olhou estranho, mas não perguntou o que eu quis dizer. Ela ia descobrir logo. A base da vidinha confortável dela estava prestes a ficar bem estável. E o homem que ela dava como garantido estava prestes a lembrar para ela por que subestimar as pessoas sempre é um jogo perigoso. Mas primeiro, eu precisava entender mais uma peça do quebra-cabeça. Eu precisava saber exatamente onde eu estava na opinião das pessoas do círculo dela. Especialmente da melhor amiga, que tinha parecido diferente naquela conversa que eu tinha escutado. Algo me dizia que tinha mais história ali do que parecia na superfície. A oportunidade de entender a posição real da melhor amiga veio mais cedo do que eu esperava. Sábado à tarde, minha esposa tinha saído para fazer compras que iam levar o dia todo. De repente, cerca de 1 hora depois que ela saiu, bateu na porta. Era ela, a melhor amiga, parada na minha porta com uma expressão meio nervosa. Oi, ela disse, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela tá aí? A gente ia se encontrar, mas ela não atende o celular. Ela saiu para fazer compras. Eu respondi, abrindo espaço, mas você pode esperar se quiser. Ela deve voltar em umas 2 horas. Na verdade, ela hesitou, depois me olhou direto. Posso só esperar uns minutinhos? Eu já estava querendo falar com você mesmo. Interessante. Isso definitivamente não era coincidência. Eu levei ela para a sala, o mesmo lugar onde eu tinha ouvido minha esposa me destroçar uma semana antes. A ironia não me passou despercebida. Café? Eu ofereci. Claro, valeu. Eu fiz 2 cafés, usando o tempo para observar a linguagem corporal dela. Ela estava mexendo na alça da bolsa, olhando o celular toda hora, evitando o contato visual direto. O que quer que ela quisesse falar estava deixando ela desconfortável. Quando eu voltei com os cafés, ela estava olhando as fotos na lareira. Fotos minhas e da minha esposa de várias viagens e comemorações ao longo dos anos. Vocês 2 sempre pareceram muito felizes, ela disse, pegando a xícara. Pareciam? Eu repeti. Escolha interessante de palavras. Ela sentou na pontinha do sofá, claramente lutando com alguma coisa. Olha, espero que você não se importe de eu falar isso, mas eu tenho pensado em umas coisas ultimamente. Que tipo de coisas? Ela tomou um gole de café, ganhando tempo. Na outra noite, quando a gente estava todo mundo aqui na festa, uma parte da conversa ficou bem pesada. Pronto. Ela estava trazendo a conversa à tona sem eu precisar pescar. Como assim? Eu perguntei, sentando na cadeira do outro lado. Bom, você sabe como as mulheres ficam quando estão juntas. Às vezes elas falam coisas que provavelmente não deviam. Ela me olhou então, medindo minha reação. Espero que nada do que a gente disse tenha sido. Eu não sei. Inapropriado. Eu me inclinei para trás, estudando o rosto dela. Ela estava testando as águas, tentando descobrir o quanto eu sabia sem revelar o quanto ela lembrava. Defina inapropriado, eu disse calmamente. Isso fez ela parar.
Ela esperava que eu fosse cego ou ficasse na defensiva. Minha calma direta desequilibrou ela. Eu só quero dizer, às vezes as pessoas exageram quando querem ser engraçadas, ou falam coisas para chocar que não refletem de verdade o que elas sentem. E você acha que foi isso que aconteceu na outra noite? Ela largou o café e finalmente me olhou direto. Eu acho que algumas pessoas foram injustas. E eu acho que você merece mais do que isso. Agora a gente estava chegando em algum lugar. Mais do que o que, exatamente? Eu insisti. Ela passou as mãos no cabelo, claramente frustrada com a situação. Olha, eu provavelmente não devia estar aqui. Eu provavelmente não devia estar falando nada disso. Mas tá me incomodando a semana toda. O que tá te incomodando? O jeito que ela fala de você às vezes. Não é. Não é certo. Eu mantive a expressão neutra. Mas por dentro, eu estava fascinado. A melhor amiga dela estava basicamente confirmando tudo o que eu suspeitava e mais. Como ela fala de mim? Como se você fosse um peso em vez do marido dela. Como se você estivesse segurando ela ou decepcionando ela de algum jeito. Ela balançou a cabeça. Mas não é isso que eu vejo quando observo vocês dois juntos. O que você vê? Eu vejo um cara que claramente se importa com ela, que tenta fazer ela feliz, que rala pra caramba e trata ela bem. Ela parou. Eu vejo alguém que merece muito mais reconhecimento do que recebe. Essa definitivamente não era a conversa que eu esperava ter hoje. Por que você tá me contando isso? Eu perguntei. Ela olhou para as mãos. Porque eu já estive onde ela está. Eu já namorei alguém que eu dava como garantido, alguém que eu reclamava pras amigas em vez de valorizar de verdade. E eu perdi ele por causa disso. O que aconteceu? Ele cansou de ser pouco valorizado. Ele cansou de sentir que nunca era o suficiente. Aí ele encontrou alguém que valorizava ele de verdade. Ela me olhou de novo. E eu percebi tarde demais que eu tinha deixado escapar algo muito bom porque eu era burra demais para reconhecer. A conversa estava tomando um rumo interessante. Isso não era só defender eu das críticas da amiga dela. Isso era pessoal. Então você tá me avisando? Eu perguntei. Eu tô te dizendo que você tem opções, ela disse baixinho. E que nem todo mundo te vê do jeito que ela aparentemente vê. A gente ficou em silêncio um momento. O peso das palavras dela pairando no ar. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse finalmente. Claro. Naquela noite, quando ela estava dando as opiniões dela sobre nosso relacionamento, você parecia desconfortável. Foi porque você discordava do que ela estava dizendo. Ela riu, mas sem graça nenhuma. Desconfortável nem começa a cobrir. Eu fiquei morrendo de vergonha por você. E honestamente, eu fiquei com vergonha por ela. Por que vergonha por ela? Porque ela não faz ideia do quanto ela tem sorte. Ela tá tão ocupada focando no que acha que tá errado que tá completamente cega pro que tá certo. Ela me olhou direto. E o que tá certo é bem impressionante. Pronto. A confirmação que eu estava procurando, entregue mais diretamente do que eu podia esperar. Isso é um baita elogio, eu disse. É uma observação bem honesta, ela respondeu. Eu não dou elogios que não são sinceros. A tensão na sala tinha mudado completamente. O que começou como uma conversa estranha sobre os comentários inapropriados da minha esposa tinha virado outra coisa completamente diferente. Então o que exatamente você tá sugerindo? Eu perguntei. Eu tô sugerindo que você merece estar com alguém que vê seu valor, em vez de alguém que dá ele como garantido. Alguém que te levanta em vez de te derrubar para as amigas. Ela se levantou então, alisando o vestido. Eu provavelmente devia ir antes que ela volte. Provavelmente, eu concordei, me levantando também. Na porta, ela virou para mim. Só pensa no que eu falei, tá? Você tem mais opções do que imagina. Depois que ela saiu, eu sentei de novo na sala, processando o que tinha acabado de acontecer. A melhor amiga da minha esposa tinha basicamente me dito que eu estava sendo subvalorizado, e que ela me via bem diferente da minha esposa. Mais do que isso, ela tinha deixado claro que estava interessada em me mostrar exatamente o quanto diferente ela me via. Isso mudava tudo. A dinâmica que eu achava que entendia era na verdade muito mais complexa. Enquanto minha esposa ficava zombando de mim para as amigas, uma dessas amigas estava questionando por que ela era casada com alguém que claramente não valorizava. E essa amiga estava deixando bem claro que ela valorizaria eu de um jeito bem diferente. Eu tinha que dar os parabéns para a situação. Justo quando eu achava que tinha entendido todos os jogadores e suas posições, uma nova variável tinha entrado no jogo. Mas essa variável podia ser exatamente o que eu precisava para mostrar para minha esposa o que é pânico de verdade. Ela achava que podia me desrespeitar sem consequências. Ela achava que podia me dar como garantido enquanto eu aceitava calado. Ela estava prestes a descobrir o quanto errado estava nas duas coisas.
A semana seguinte trouxe uma série de interações que deixaram claro que a melhor amiga não estava só sendo educada na nossa conversa. Ela estava fazendo uma jogada deliberada. Começou com mensagens. Nada inapropriado na superfície, mas definitivamente mais frequentes do que nunca tinham sido antes. Ei, vi esse artigo sobre aquele restaurante que você mencionou. Achei que você ia curtir. Ouvi uma música no rádio que me lembrou da nossa conversa. Espero que você esteja bem. Pergunta aleatória, mas você tem alguma recomendação de livro? Tô procurando algo novo para ler. Cada mensagem era perfeitamente inocente se vista sozinha, mas juntas pintavam um quadro claro de alguém que estava pensando em mim mais do que devia. Minha esposa reparou no aumento da comunicação na quarta noite no jantar. Ela tem te mandado muita mensagem ultimamente, ela disse, olhando para o meu celular quando chegou outra. Só coisa aleatória. Eu respondi casualmente. Recomendações de livro, sugestões de restaurante, nada importante. Ela voltou pro prato, mas eu vi as engrenagens girando. A amiga dela nunca tinha mostrado tanto interesse em falar comigo antes. Quinta noite a situação escalou. Minha esposa estava trabalhando até tarde, e eu estava no supermercado quando esbarrei na melhor amiga na seção de frutas e legumes. Nossa, que coincidência, ela disse, mas o sorriso sugeria que talvez não fosse tão coincidência assim. Mundo pequeno. Eu respondi, continuando a escolher legumes pro jantar. Comprando para um hoje? Ela perguntou, notando as porções menores no meu carrinho. Ela tá trabalhando até tarde, provavelmente só chega depois das 9. Que pena. Eu odeio comer sozinho. Ela chegou mais perto, supostamente para pegar umas maçãs. Na verdade, eu estava pensando em jantar em algum lugar. Quer me acompanhar? Como amigos, claro. Pronto. O convite direto que eu estava esperando. Como amigos. Eu repeti, estudando o rosto dela. A não ser que você prefira que seja outra coisa, ela disse baixinho, me olhando direto. A ousadia era impressionante. Ela não estava jogando ou dando indiretas sutis. Ela estava colocando as cartas na mesa e esperando para ver como eu ia responder. Essa é uma bela oferta, eu disse. É uma bela situação que a gente tá, ela respondeu. Você merece mais do que tá recebendo em casa, e eu tô oferecendo para te mostrar exatamente o quanto mais poderia ser. Eu tinha que admirar a franqueza dela. Enquanto minha esposa ficava me dando como garantido, a melhor amiga dela estava deixando cristalino que via valor no que estava sendo desperdiçado. E o que te faz achar que você sabe o que eu mereço? Eu perguntei. Porque eu presto atenção. Eu vejo o quanto você rala para fazer ela feliz. Eu vejo o quanto você é atencioso. Quanto esforço você coloca no relacionamento. E eu vejo ela dar tudo isso como garantido como se não valesse nada. Ela chegou ainda mais perto, baixando a voz. Eu nunca daria nada disso como garantido. A tentação era real. Não só a atração física, embora ela certamente estivesse lá. Mas a ideia de estar com alguém que realmente valorizava o que eu trazia para a mesa em vez de zombar pelas costas. Isso é território perigoso, eu disse. As melhores coisas geralmente são, ela respondeu. Mas às vezes perigoso é exatamente o que você precisa para se lembrar do quanto você realmente vale. Eu olhei para essa mulher que estava me oferecendo tudo o que minha esposa negava. Valorização. Respeito. Desejo. O reconhecimento de que eu valia mais do que descaso casual e humilhação pública. Um jantar, eu disse finalmente. O rosto dela se iluminou. Um jantar. A gente acabou num bistrô pequeno do outro lado da cidade, num lugar que nenhum de nós provavelmente encontraria alguém conhecido. A conversa fluiu fácil, sem aquela corrente subterrânea de desprezo que eu tinha virado acostumado em casa. Ela perguntou sobre meu trabalho, meus interesses, minhas opiniões sobre coisas que minha esposa nunca se dava ao trabalho de discutir comigo. Mais importante, ela escutava as respostas. Escutava de verdade, se envolvia, respondia com perguntas inteligentes e observações pensadas. Posso te falar uma coisa? Ela disse na sobremesa. Manda. Eu sempre achei que ela era louca por não valorizar o que tem. Mesmo antes de eu saber como ela fala de você pra gente, eu já via que você colocava muito mais esforço do que ela. Como você via isso? O jeito que você olha pra ela versus o jeito que ela olha pra você. O jeito que você lembra detalhes pequenos do que ela gosta, do que faz ela feliz. O jeito que você tenta incluir ela nas conversas, garantir que ela tá confortável em eventos sociais. Ela balançou a cabeça. E o jeito que ela simplesmente aceita tudo como se fosse obrigação dela em vez de ficar grata por isso. Talvez seja assim que alguns relacionamentos funcionam, eu disse, testando a reação dela. Não, ela disse firme. É assim que gente preguiçosa trata parceiros bons. É o que acontece quando alguém fica confortável e para de tentar porque acha que você sempre vai estar lá não importa como ela se comporte.
Ela esticou a mão por cima da mesa e colocou-a em cima da minha. Você não devia ter que viver assim. Você não devia ter que se perguntar se é suficiente quando claramente você é mais do que suficiente. O contato me deu um choque. Não só a atração física, mas o choque de ser tocado por alguém que queria me tocar. Alguém que me via como desejável em vez de obrigação. Isso é complicado, eu disse. Mas eu não tirei a mão. Não precisa ser, ela respondeu. Só parece complicado porque você foi treinado para achar que não merece mais. Mas você merece mais. E eu tô bem aqui oferecendo. A gente ficou assim um momento, a mão dela na minha. O peso da possibilidade pairando entre nós. O que acontece agora? Eu perguntei. Isso depende do que você quer que aconteça agora, ela disse. Eu deixei minha posição bem clara. Eu acho você incrível. E acho que você tá sendo desperdiçado. A questão é se você tá pronto para fazer algo sobre isso. Eu olhei para essa mulher que estava me oferecendo tudo o que eu sentia falta. A valorização, o desejo, o respeito que devia ser meu em casa. Preciso pensar nisso, eu disse finalmente. Claro que precisa, ela respondeu, tirando a mão. Mas não pensa muito tempo. Oportunidades boas não esperam para sempre. No estacionamento, ela virou para mim antes de entrar no carro. Obrigada pela noite, ela disse. Por me ver como alguém que vale a pena passar tempo. Obrigado por me ver do mesmo jeito, eu respondi. Ela chegou mais perto. Perto o suficiente para eu sentir o perfume dela. Perto o suficiente para ver o jeito que ela me olhava. Isso não precisa ser o fim dessa conversa, ela disse suavemente. Não, eu concordei. Não precisa. Ela sorriu então, um sorriso cheio de promessa e possibilidade. Que bom. Porque eu tenho muito mais para falar. Dirigindo para casa naquela noite, eu percebi que o jogo tinha mudado completamente. Eu não estava mais só lidando com uma esposa que me desrespeitava. Eu estava lidando com uma situação onde a própria melhor amiga dela estava me cortejando ativamente, me oferecendo tudo que meu casamento faltava. Minha esposa achava que tinha todo o poder no relacionamento. Ela achava que podia me tratar como quisesse porque para onde mais eu ia? Ela estava prestes a descobrir exatamente para onde mais eu podia ir. E quando descobrisse, o pânico que ela ia sentir ia ser diferente de tudo que ela já tinha vivido. Porque perder o marido é uma coisa. Perder ele para a melhor amiga por causa do próprio comportamento é algo completamente diferente. A oportunidade perfeita para executar meu plano veio na sexta seguinte. Minha esposa estava planejando mais uma daquelas reuniões dela, e a melhor amiga obviamente ia estar lá. Dessa vez, eu ia controlar a narrativa. Eu passei a semana plantando sementinhas sutilmente. Menções casuais de quanto eu tinha curtido nossa conversa no jantar. Referências aos livros que ela tinha recomendado. Comentários pequenos sobre o quanto era refrescante falar com alguém que realmente escuta. Minha esposa reparou, mas estava tão distraída planejando a festa que não deu muita bola. Sexta-noite chegou, e os mesmos suspeitos se reuniram na nossa sala. As mesmas mulheres que tinham rido da minha cara semanas antes. Mas dessa vez, eu não era o marido tapado servindo bebida e ficando fora do caminho. Dessa vez, eu era participante ativo. Eu fiz questão de puxar conversa com a melhor amiga logo no começo da noite, bem na frente de todo mundo. Nada inapropriado, mas claramente mais conectado do que a gente nunca tinha sido antes. O que achou daquele livro que eu recomendei? Ela perguntou quando o grupo estava falando de planos de fim de semana. Terminei em 2 dias. Eu respondi, encostado na bancada da cozinha onde todo mundo podia ver a gente. Você tem um gosto excelente. Eu devia ter pedido suas recomendações anos atrás. O comentário ficou no ar tempo suficiente para minha esposa reparar. Ela olhou com uma leve franzida na testa, mas a conversa seguiu. 1 hora depois, eu fiz minha jogada. Enquanto minha esposa estava na cozinha enchendo petiscos, eu sentei do lado da melhor amiga no sofá. Eu tenho pensado no que você disse. Eu falei baixinho para ela, mas não tão baixo que os outros não pudessem ouvir se estivessem prestando atenção. Que parte? Ela perguntou, mas o sorriso dela dizia que ela sabia exatamente qual parte. Sobre reconhecer quando alguém vê o seu valor. Ela chegou mais perto, supostamente para me ouvir melhor com a conversa ao redor. E que conclusão você chegou? Que talvez esteja na hora de eu parar de me contentar em ser subvalorizado. As mulheres sentadas perto definitivamente estavam ouvindo agora, embora fingissem que não. A energia na sala mudou sutilmente enquanto as pessoas sintonizavam na nossa conversa. Eu acho isso muito sábio, ela disse, a mão dela roçando na minha enquanto pegava a taça de vinho. A vida é curta demais para perder tempo com gente que não valoriza o que tem. Foi aí que minha esposa voltou para a sala. Ela deu uma olhada na gente, sentados perto, tendo uma conversa íntima que a sala toda estava focada, e o rosto dela mudou completamente. Do que vocês dois estão falando?
Ela perguntou, forçando um tom casual que não combinava com a expressão. Só trocando recomendações de livros, a melhor amiga respondeu suavemente. Seu marido tem um gosto excelente para literatura. Tem mesmo? Minha esposa disse, mas tinha uma ponta na voz que todo mundo ouviu. Eu me levantei, indo até ela com um sorriso. Ela só estava me falando de um romance que acha que eu ia curtir, algo sobre pessoas percebendo o próprio valor. Os olhos da minha esposa foram de uma para outra, e eu vi as engrenagens girando. As mensagens mais frequentes, o jantar que eu tinha mencionado, o nível óbvio de conforto que a gente tinha desenvolvido. Ela estava começando a conectar pontos que não gostava. Que legal, ela disse tensa. A noite continuou, mas a dinâmica tinha mudado. Minha esposa ficava olhando de uma para outra, procurando sinais de algo que ela não conseguia nomear, mas definitivamente sentia. Por volta das 22 horas, o povo começou a ir embora. A melhor amiga foi uma das últimas, e fez questão de se despedir de mim pessoalmente. Obrigada por mais uma noite incrível, ela disse, me dando um abraço que durou um segundo a mais do que o normal. Espero que a gente possa continuar nossa conversa em breve. Com certeza, eu respondi, bem consciente de que minha esposa estava olhando do outro lado da sala. Depois que todo mundo saiu, minha esposa começou a arrumar com uma intensidade fora do normal, batendo pratos e dobrando cadeiras com mais força do que o necessário. Tudo bem? Eu perguntei inocentemente. Tudo, ela respondeu seca. Só cansada. Você parece chateada com alguma coisa. Ela virou para mim, e eu vi a confusão e o pânico crescendo nos olhos dela. Você tá tendo um caso? A franqueza da pergunta me pegou de surpresa. Eu esperava que ela dançasse mais em cima das suspeitas. Essa é uma acusação e tanto, eu disse calmamente. Isso não é resposta. Por que você acharia que eu tô tendo um caso? Por que você tá agindo diferente? Tá mais confiante, mais reservado. Por que você tá agindo diferente? Tá mais confiante, mais reservado. E de repente você e a Sarah estão super próximos? Mandando mensagem o tempo todo, falando de livro, jantar misterioso que você mencionou outro dia, o que tá acontecendo, Ethan? Eu deixei o silêncio pairar só mais um segundo, olhando direto nos olhos dela. A Emily estava tremendo levemente, o rosto vermelho de raiva misturada com medo. O mesmo rosto que semanas atrás ria das minhas custas agora parecia pequeno, vulnerável. Você quer mesmo saber o que tá acontecendo? Eu perguntei, voz baixa e calma. Ela sentiu, mas já estava com lágrimas nos olhos. Tudo bem. Eu ouvi tudo naquela noite. Cada palavra sobre eu ser péssimo na cama, sem graça, como um adolescente que aprendeu em filme ruim. Ouvi você rindo com as suas amigas enquanto eu pegava gelo na cozinha da casa que eu pago. Ouvi cada detalhe cruel que você soltou achando que eu nunca ia descobrir. O rosto dela desabou. Ethan, eu. Cala a boca. Eu levantei a mão. Não é sua vez de falar ainda. Eu continuei. Aí eu descobri que não era só sobre sexo. Era sobre tudo. Eu reorganizando a garagem e você zoando que levou o dia inteiro para fazer o que devia ser 2 horas. Eu tentando te surpreender com jantar e você falando que sou previsível, sem graça, que parece que você mora com o pai dela. 6 anos, Emily. 6 anos eu me matando para te fazer feliz enquanto você me transformava em piada para as suas amigas. As lágrimas agora escorriam livres pelo rosto dela. Eu não quis dizer aquilo tudo, era só desabafo, eu tava bêbada, estressada. Não. Eu cortei. Desabafo é uma vez. Você fazia isso o tempo todo. E sabe o que é o mais engraçado? Uma das suas amigas não achou graça nenhuma. Os olhos dela se arregalaram. O quê? A Sarah. A sua melhor amiga. Ela veio aqui no dia seguinte, sozinha. Disse que estava morrendo de vergonha por mim e por você. Disse que você não fazia ideia do quanto tinha sorte. Que eu merecia alguém que me valorizasse de verdade. Que ela nunca daria o que eu dou como garantido. Emily levou a mão à boca, o pânico puro tomando conta. Não, não, Ethan, por favor, diz que você não. Eu sorri, sem humor. A gente saiu para jantar. Conversamos de verdade pela primeira vez em anos. Ela me escutou. Me olhou como se eu fosse alguém desejável, não uma obrigação. Me tocou a mão e eu senti algo que fazia tempo que eu não sentia em casa, vontade de ser tocado de volta. Emily começou a soluçar. Você transou com a Sarah? Eu dei de ombros. Isso importa? O ponto é que alguém finalmente me viu pelo que eu sou. Alguém viu valor no que você jogava fora todo dia. E agora você tá sentindo na pele o que é perder algo que você achava que nunca ia embora. Ela se jogou no sofá, chorando alto. Por favor, Ethan, eu te amo, eu mudo, eu juro, terapia, o que você quiser.
Eu peguei minha jaqueta no cabide. Sabe o que é engraçado? Eu acreditei nisso por 6 anos. Acreditei que se eu tentasse mais um pouco, se eu mudasse mais uma coisinha, você ia me ver do jeito que eu merecia ser visto. Mas agora eu sei que não era eu que precisava mudar. Eu fui até a porta. Emily, você não perdeu o marido hoje. Você perdeu ele há muito tempo. Eu só finalmente aceitei isso. Ela gritou meu nome enquanto eu saía, mas eu não olhei para trás. 2 semanas depois eu já estava morando num apartamento novo. Sarah e eu? A gente tá se conhecendo devagar, sem pressa, sem joguinho. Ela me manda mensagem só pra dizer que tá orgulhosa de mim no trabalho. Me olha como se eu fosse o prêmio, não o peso. Emily tentou de tudo, mensagens chorando, ligações bêbadas às 3 da manhã, até aparecer na porta do meu prédio. Eu bloqueei tudo. As amigas do grupo dela se dividiram, algumas ficaram do lado dela, outras, inclusive 2 que estavam naquela noite, me mandaram mensagem pedindo desculpas e dizendo que nunca mais iam compactuar com esse tipo de coisa. O divórcio saiu rápido. Ela ficou com a casa, e a hipoteca inteira, eu fiquei com minha dignidade de volta. Às vezes ainda dói. 6 anos não somem da noite pro dia. Mas aí eu lembro da risada dela enquanto me destruía pras amigas, e comparo com o jeito que a Sarah sorri quando eu entro no mesmo ambiente que ela. E eu sei que o momento em que eu decidi não confrontar na hora, mas sim virar o jogo, foi o melhor que eu já tomei. Porque respeito não se implora. Se toma. E agora, finalmente, eu tenho alguém que me dá isso de graça.